Olá, tudo bom? Oi, gente. Estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. No último vídeo eu falei sobre comunicação. Falei sobre comunicação, sobre resultado, sobre relacionamento, como a nossa comunicação interfere e está ligada diretamente aos meus relacionamentos e aos meus resultados. E hoje, dando sequência nessa questão da comunicação, eu quero falar para você sobre palavras, sobre o poder das palavras. Você sabia que a palavra tem poder? Você sabia disso? Vamos pegar alguns exemplos aqui para começar o vídeo de hoje. Tem passagens na Bíblia, passagens bíblicas que falam sobre o poder das palavras. Por exemplo, quem acredita no processo da criação do mundo, como está escrito na Bíblia, diz que Deus criou o mundo, de que forma? Falando, haja luz e houve luz, ou seja, ele trouxe uma palavra, ele falou haja luz e houve luz, que haja separação das águas e da terra, ou seja, através da palavra, ele não só pensou, mas como ele falou, através da palavra ele trouxe à existência o que não existia. E se a gente seguir agora mais saindo da Bíblia e trazendo alguns exemplos da ciência, existe um pesquisador, um cientista chamado Masaru Emoto. Se você pesquisar na internet, você vai achar Masaru Emoto, o poder da água. Nesse vídeo, nessa pesquisa que Masaru Emoto fez sobre o poder da água, vou fazer um resumo aqui, porque a pesquisa é maior, é mais completa, você pode buscar isso na internet, mas o resumo da pesquisa é que ele coloca algumas amostras de água nos potes, e ele cola nessas amostras de água, nesses potes de água, palavras. Em alguns potes ele cola palavras de bênçãos, palavras positivas. Em outros potes ele cola palavras de maldição, palavras negativas. E ele congela então esses potes, essas águas. Depois ele pega essa água congelada com essas palavras e ele, num equipamento especial, ele fatia essa água congelada e coloca no microscópio especial. E nesse microscópio, nesse equipamento especial, ele faz uma fotografia da molécula de água congelada. E nessa fotografia, o que pode se ver ali? É que as moléculas de água, as moléculas da água que estavam com as amostras de palavras positivas, de palavras de bênção, são moléculas de água que estão lindas, cristalinas, perfeitas da sua forma. As moléculas de água, as fotos das moléculas de água que vieram das amostras, da água que estava colada com a etiqueta de palavras de maldição, de palavras negativas, vêm feias, deformadas, amareladas, muito feias. Ou seja, ele mostra ali, Masaru Emoto mostra, através dessa pesquisa, o quanto a palavra tem poder sobre a molécula de água. E eu trago uma reflexão para você. O nosso corpo, o corpo humano, ele é formado pela maior parte de água. Logo, eu posso trazer essa experiência para o meu dia a dia e entender o quanto as palavras têm poder sobre a minha vida, o quanto as palavras têm poder sobre os meus resultados. As palavras que saem da minha boca, palavras ditas, possuem um poder. Palavras possuem poder de vida e de morte. Traz o exemplo e observa e olha para as palavras ditas como palavras sendo estruturantes. O que quer dizer palavras são estruturantes? É que as palavras montam a estrutura. Imagina um prédio. Quando você olha um prédio em construção, o que é formado primeiro? A estrutura daquele prédio. E essa estrutura, a estrutura de um prédio, é que vai determinar o quanto esse prédio vai aguentar, o quanto esse prédio vai ser resistente, o quanto esse prédio vai ser forte, quantos andares vão poder subir nesse prédio. Tudo baseado na estrutura criada para esse prédio. Se as palavras são estruturantes, as palavras que saem da minha boca, elas podem ser consideradas a estrutura da minha vida. Como é que está a estrutura da minha vida? Como é que está a estrutura da sua vida? Que estrutura você está construindo para a sua vida? Que tipo de palavras saem da sua boca? Quais são as palavras ditas por você? Porque essas palavras, elas estruturam a sua vida. Elas estruturam quantos andares você vai poder construir na tua vida. Elas estruturam o sucesso da tua vida. Elas estruturam quanto
você vai ter de sucesso, elas estruturam quanto você vai ter de dinheiro, elas estruturam como serão os seus relacionamentos, elas estruturam quais serão os seus resultados. As palavras têm poder de trazer à existência o que não existia. O que você tem trazido de existência na tua vida? Palavras ditas. Palavras têm poder. Palavras influenciam diretamente as moléculas de água. O quanto as suas palavras têm influenciado o seu corpo. O quanto as suas palavras têm influenciado as pessoas que te cercam. Você tem proferido palavras de bênçãos ou de maldição? As palavras que saem da sua boca têm trazido que tipo de influência para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você mais ama? Palavras ditas. Dentro de um processo de comunicação, as palavras ditas equivalem a 7% do resultado dessa comunicação. Porém, elas são estruturantes. Elas estruturam toda a base, todo o alicerce que você vai construir na tua vida. Palavras ditas. Que tipo de palavras saem da sua boca? Se você fosse fazer uma média das palavras que saem da sua boca, imagine qual seria o resultado das fotos das moléculas de água com as palavras que saem da sua boca. Fica o convite, procura na internet a pesquisa O Poder da Água, de Masaru Emoto, e você vai entender um pouco mais do que eu estou trazendo para você. Porém, tenha atenção, potencialize a tua vida, leve a tua vida para um outro estágio, para um outro patamar, leve a tua vida para uma vida plena e abundante, proferindo palavras que te levem para bons resultados, palavras de bênçãos, palavras positivas, palavras que estruturam a tua vida para o prédio que você quiser construir sobre ela. Fica com Deus, bom proveito, boa semana e que as suas palavras sejam palavras de bênçãos.